Fala, galera, beleza? Bora mergulhar nesse momento do Corinthians porque tem muita coisa para a gente comentar depois da vitória gigante sobre o Fluminense dentro do Maracanã. Não foi só um triunfo qualquer, foi um jogo que mostrou quanto o time pode reagir mesmo com tantas dificuldades. O Corinthians entrou cheio de desfalques, com vários jogadores importantes fora, e mesmo assim saiu com os 3 pontos, resultado que deu uma respirada na tabela do Campeonato Brasileiro e animou a torcida. O mais impressionante é ver como a equipe mudou de postura. Se a gente lembrar daquela goleada sofrida para o Flamengo, parecia que a temporada ia desandar de vez. Só que desde a chegada do Dorival Júnior, o cenário começou a se transformar. O treinador não promete milagres, mas tem conseguido dar mais organização e confiança para o elenco. Ele mesmo destacou depois da partida que ainda existe um caminho longo a percorrer, mas já dá para perceber sinais claros de evolução. O time mostra mais maturidade, está mais seguro defensivamente, acima de tudo, tem jogadores assumindo protagonismo em momentos decisivos. E quando a gente fala em protagonismo, não dá para deixar de destacar o Mateuzinho. O lateral viveu altos e baixos desde que chegou ao Corinthians, gerando até desconfiança por conta dos valores pagos. Mas agora a história é diferente. Ele vem se firmando de uma forma que chama a atenção até de quem não acreditava no potencial dele. Contra o Fluminense, não foi só a questão do gol marcado, mas a atuação completa. Mateuzinho acertou a maioria dos passes, defendeu bem, cortou bolas perigosas, deu desarmes, interceptou jogadas e ainda apareceu com personalidade no ataque. Hoje, dá para dizer sem exagero que ele está entre os laterais mais influentes do futebol brasileiro. E mais, já são 3 gols e 3 assistências no campeonato, 2 deles de falta, mostrando qualidade técnica e coragem para decidir em bola parada. A ausência de um substituto imediato para ele pode ser um problema, é verdade. O Corinthians até tem um jovem da base, o João Vitor Jacaré, que começa a ser relacionado, mas ainda precisa de mais rodagem. Por enquanto, o que vale é aproveitar o ótimo momento de Mateuzinho e torcer para que ele mantenha a regularidade. A torcida já reconhece a importância do garoto que sempre deixou claro ser corintiano desde criança e que agora, finalmente, está mostrando dentro de campo aquilo que todos esperavam. Outro nome que merece ser exaltado é o goleiro Hugo Souza. Talvez ele não tenha feito defesas milagrosas, mas apareceu em momentos cruciais. Foram pelo menos 4 defesas importantes que garantiram o placar mínimo favorável. E em jogos tão equilibrados, cada intervenção conta como se fosse um gol. Hugo está provando que pode ser confiável, mesmo sob pressão. Isso é essencial para um time que ainda busca se estabilizar no campeonato. Na defesa, o zagueiro André Ramalho também teve grande atuação. Ele participou de bloqueios, interceptou jogadas e foi firme nas disputas aéreas. No lance do gol, chegou a ser apontado como autor, mas logo esclareceu que o toque decisivo foi do Mateuzinho. Essa postura honesta mostra o espírito coletivo que o Dorival tenta implantar. Ramalho pode não ser aquele zagueiro midiático, mas sua consistência começa a dar segurança ao sistema defensivo. E quando a gente fala em jogadores que surpreenderam, não dá para esquecer do Maicon. Ele, que já enfrentou muitas críticas e até rejeição da torcida, tem mostrado uma evolução significativa. Não se trata de compará-lo a grandes volantes do futebol europeu, mas sim de reconhecer que ele cresceu em relação a si mesmo e hoje se tornou uma peça confiável no meio de campo, principalmente na ausência de nomes como Ranieri. Contra o Fluminense, foi sólido, ajudou na marcação e participou da saída de bola. É o tipo de jogador que pode não brilhar tanto, mas que faz o time funcionar melhor. Outro que chamou atenção foi Rian, que assumiu uma função que já foi de Charles ou até de Rossi Martinez em outros momentos. Ele desempenhou bem o papel, cumprindo tarefas defensivas e ajudando na transição ofensiva. É mais um jovem que vai se moldando dentro das necessidades do elenco e que pode ganhar espaço se continuar mostrando dedicação e personalidade. E falando em juventude, o nome que deixou uma ponta de esperança foi André Luiz. O garoto de apenas 19 anos entrou em campo com a tranquilidade de quem já entende o jogo. Mesmo com pouco tempo, mostrou disciplina tática, marcou forte, deu botes precisos e buscou participar das jogadas.
Sua formação como lateral direito ajuda a explicar a facilidade em atuar pelo lado do meio, e é justamente ali que Dorival vê potencial para desenvolvê-lo. O treinador revelou que já observava o garoto há algum tempo, e o clube correu para renovar contrato, aumentar salário e também a multa rescisória. Isso mostra o quanto o Corinthians acredita no talento dele. Ainda é cedo para fazer projeções, mas foi uma estreia promissora que deixou a torcida curiosa para ver mais minutos desse jovem. Além desses destaques, outros nomes também merecem menção. Angileri foi firme defensivamente, ajudando a segurar a pressão do Fluminense. E no ataque, mesmo com tantas ausências, o Corinthians conseguiu encontrar alternativas. Yuri Alberto se desdobrou na frente, contou com o apoio de Memphis em alguns momentos e ainda viu Vitinho entrar bem, oferecendo mais mobilidade e criatividade. O desafio agora é administrar a suspensão de jogadores como Guinegão e lidar com as lesões que ainda preocupam, caso de Rodrigo Garro, que sentiu a panturrilha e virou desfalque de última hora. O resultado contra o Fluminense teve impacto imediato na tabela. O Corinthians saiu da 12ª posição e subiu para nono, com 29 pontos. Esse detalhe é fundamental porque a distância para a zona de classificação à Libertadores é de 6 pontos, a mesma que separa o time do grupo de rebaixamento. Ou seja, o time está mais próximo de um objetivo grande do que de um pesadelo. A vitória foi um alívio, mas também um sinal de que a luta precisa continuar com seriedade. Agora o foco é total no próximo duelo, contra o Sport, fora de casa. O adversário arrancou um empate contra o Bragantino e mostrou que pode complicar. Mesmo assim, o Corinthians tem condições de buscar mais 3 pontos e confirmar essa recuperação. A semana cheia para treinar vai ajudar Dorival a ajustar o time, testar opções no meio e no ataque, quem sabe, contar com retornos importantes como o de Ranieri. Tudo isso vai ser crucial para dar sequência a essa arrancada no Brasileirão, já que não tem Copa do Brasil no caminho imediato e toda a energia pode ser canalizada para o Campeonato Nacional. Se a primeira parte dessa vitória sobre o Fluminense já deixou o torcedor do Corinthians empolgado, a continuidade da análise mostra ainda mais pontos que precisam ser destacados. É inegável que o time ainda vive um processo de reconstrução, mas algumas peças começam a se firmar e isso muda completamente o cenário do elenco. A cada rodada a torcida percebe que a equipe vai ganhando corpo, que existe uma identidade sendo moldada e que os jogadores estão entendendo o peso de vestir a camisa alvinegra. Não é só sobre vencer, é sobre mostrar competitividade e consistência em jogos de alto nível, algo que não vinha acontecendo há muito tempo. Dorival Júnior tem sido claro em suas entrevistas, o Corinthians ainda não está no lugar que gostaria, mas dá para sentir que o caminho está sendo trilhado com seriedade. A confiança, que parecia perdida depois das derrotas pesadas no início da temporada, volta a aparecer. Os jogadores não se intimidam mais, mesmo jogando fora de casa, e sabem sofrer quando a pressão aumenta. Isso ficou evidente no Maracanã. O Fluminense teve posse de bola, tentou controlar o jogo, mas encontrou uma defesa atenta e um meio de campo solidário na marcação. E é justamente nesse aspecto que Dorival enxerga evolução, porque não é fácil segurar um adversário tão técnico com tantos desfalques. Esse amadurecimento coletivo se reflete em detalhes. A defesa não se desespera quando é pressionada, o goleiro se mantém atento, os volantes fecham os espaços e o ataque, mesmo sem brilho em todas as jogadas, mostra disposição para lutar por cada bola. Essa mudança de postura transforma completamente a sensação do torcedor, que passa a acreditar que o Corinthians pode competir em qualquer cenário. É óbvio que ainda existem falhas e que alguns ajustes precisam ser feitos, mas o time já não transmite aquela fragilidade de antes. Outro ponto importante dessa fase é o papel dos jovens. O Corinthians, por causa do transfer ban e das dificuldades financeiras, foi obrigado a recorrer à base com mais frequência. E, como muitas vezes acontece no clube, alguns garotos estão aproveitando a chance para mostrar valor. André Luiz é o exemplo mais recente, mas não será o único. Rian, citado antes, também é fruto desse processo, e cada minuto em campo ajuda a fortalecer a identidade do time. Isso tem um peso enorme porque dá esperança de que, mesmo sem grandes contratações, a equipe pode encontrar soluções dentro do próprio elenco. Mas não é só a base que merece atenção. Jogadores experientes que vinham sendo questionados,
como Maicon, estão mostrando que podem ter papel importante. O volante entendeu que precisa se reinventar para ajudar, e sua evolução recente traz equilíbrio ao setor. Ele pode não ser unanimidade, mas no momento em que o Corinthians mais precisa de estabilidade, a sua presença ajuda. Essa mescla de juventude e experiência, comandada por um treinador que conhece bem os bastidores do futebol brasileiro, é o que pode sustentar essa fase de recuperação. A tabela também conta a história desse momento. Estar em nono lugar depois de tantas oscilações é um alívio. Se a gente olhar friamente, o Corinthians ainda não está em uma posição confortável, mas já não vive mais aquele sufoco constante de quem olha para baixo a cada rodada. Hoje, a realidade mostra que o time está tão próximo do G6 quanto do Z4, e isso faz toda a diferença no psicológico. O torcedor volta a sonhar com Libertadores em vez de temer o rebaixamento. É um detalhe estatístico, mas que representa muito dentro de campo. E é nesse ponto que a partida contra o Sport ganha relevância. Jogar em Recife nunca é fácil, o adversário costuma ser muito forte em casa, mas o Corinthians precisa encarar esse desafio como a chance de confirmar a boa fase. Uma vitória fora de casa consolidaria de vez a recuperação e manteria o time na parte de cima da tabela, além de dar ainda mais moral para a sequência. O Sport mostrou contra o Bragantino que pode ser perigoso, mas se o Corinthians repetir a postura do jogo no Maracanã, tem tudo para buscar um resultado positivo. O grande dilema para Dorival será montar o time sem algumas peças fundamentais. O Guinegão está suspenso, Rodrigo Garro segue como dúvida depois das dores na panturrilha e outros jogadores ainda não têm retorno confirmado. Isso obriga o técnico a buscar alternativas, seja com Memphis, seja com Kaique, ou até dando mais minutos para Vitinho, que entrou bem no último jogo. Essas soluções podem parecer improvisadas, mas também representam oportunidades para que outros atletas assumam responsabilidade. E é exatamente assim que se formam os times competitivos, com todos os jogadores prontos para contribuir. A expectativa para o retorno de Ranieri também é grande. O volante vinha sendo um dos pilares defensivos do meio-campo antes da lesão e sua volta seria um reforço de peso para esse momento. Dorival sabe que ter Ranieri de volta aumenta a consistência do setor e dá mais liberdade para outros jogadores se arriscarem no ataque. É uma peça que pode mudar bastante a forma de o Corinthians jogar. E, claro, quanto mais opções o treinador tiver, maior será a chance de manter a regularidade. Outro detalhe que não pode passar batido é a evolução física do time. Contra o Fluminense, ficou evidente que o Corinthians conseguiu competir em intensidade durante os 90 minutos, algo que vinha sendo questionado. A preparação física é um fator crucial no Brasileirão, onde as viagens são longas, os jogos são intensos e os desfalques são frequentes. Se o time conseguir manter esse nível de entrega, já terá dado um passo enorme em direção a objetivos maiores. Por fim, é importante destacar o clima no elenco. A honestidade do André Ramalho ao admitir que não tocou na bola no gol do Mateuzinho, por exemplo, mostra que existe um espírito coletivo no grupo. Esse tipo de atitude cria confiança entre os jogadores e fortalece o ambiente. Não se trata apenas de vencer, mas de construir uma equipe unida, que joga uma pela outra. Quando isso acontece, o resultado dentro de campo costuma ser consequência. O Corinthians ainda tem muito a provar, mas os sinais são claros de que o time caminha na direção certa. A vitória no Maracanã não foi apenas 3 pontos, foi um recado para o campeonato de que o Timão está vivo, que tem elenco para brigar e que não vai se entregar facilmente. O torcedor pode se animar porque, mesmo com limitações, o time mostrou coragem, organização e vontade de crescer. E se conseguir manter esse espírito, vai dar trabalho para qualquer adversário no Brasileirão. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mercado da bola nunca para, e o Corinthians parece ter acabado de dar um passo ousado que promete esquentar ainda mais a rivalidade no futebol brasileiro. Fontes internas do clube revelam que Everton Ribeiro, destaque absoluto do Bahia nas últimas temporadas, está prestes a desembarcar no Parque São Jorge de forma totalmente gratuita. Sim, você leu corretamente, um dos principais armadores do país, conhecido por sua habilidade, visão de jogo e passes precisos, chegaria sem custos para o Timão,
em uma negociação que ainda não foi oficializada, mas já circula como um rumor entre torcedores e bastidores esportivos. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, gerou um verdadeiro frisson nas redes sociais. Torcedores do Corinthians não escondem a empolgação com a possibilidade de ter um jogador que já é reconhecido nacionalmente, enquanto rivais não param de especular sobre o impacto que a chegada de Everton Ribeiro pode causar. Para muitos, a jogada seria estratégica. Além de reforçar o meio-campo alvinegro, o clube ainda acirraria a disputa com adversários históricos, especialmente aqueles que costumam observar de perto os talentos do Nordeste. O Bahia, por sua vez, deve sentir forte impacto caso a transferência se concretize. Everton Ribeiro se tornou ídolo rapidamente, conduzindo o time a momentos memoráveis e sendo referência de criação e criatividade. A saída gratuita de um jogador desse porte não só surpreenderia os tricolores, como também movimentaria rumores sobre bastidores e decisões administrativas. A impressão que fica é que o Corinthians estaria preparando uma cartada de mestre, aproveitando uma oportunidade rara de mercado para trazer qualidade e experiência sem custos milionários. Enquanto dirigentes mantêm silêncio oficial, as especulações continuam crescendo. Alguns comentaristas sugerem que a chegada de Everton Ribeiro poderia não só reforçar o time titular, mas também influenciar diretamente clássicos e confrontos decisivos do Campeonato Brasileiro. O burburinho nos bastidores indica que essa possível transferência já começou a moldar conversas internas sobre a próxima temporada, deixando a torcida ansiosa por novidades. Resta saber se o rumor se confirmará ou se tudo não passará de mais uma história quente do futebol, mas que certamente já mexe com corações e mentes. O Parque São Jorge pode estar prestes a receber uma das grandes estrelas do futebol nordestino, e a rivalidade histórica só tende a aumentar. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!